Olá, gente! Mais um Papo de Cobra, mais uma semana e a gente aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado aí pela presença. Só que hoje a gente não vai falar sobre uma serpente especificamente. Eu quero conversar hoje com vocês sobre anomalias de cor. É um assunto bem interessante que eu acho que vocês vão gostar. Então, sem muita perda de tempo, vamos começar agora com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Então, gente, o interessante em relação ao colorido das cobras é que em várias espécies você tem uma variação de cor do filhote para o adulto. Né? Os filhotes têm uma determinada coloração, quando ele vai crescendo ele vai tendo outra. Isso é perfeitamente normal, isso acontece em várias espécies. O que a gente vai falar hoje não é isso. O que a gente vai falar é sobre uma anomalia cromática. O que é isso? Um indivíduo, alguns indivíduos dentro da espécie, sejam filhotes ou adultos, têm uma coloração completamente diferente do padrão da espécie. Né? Isso pode acontecer de algumas formas e eu queria mostrar algumas fotos para vocês poderem entender como é que é feita essa anomalia, que é uma alteração genética que o animal tem. Essa anomalia cromática ela não ocorre só em serpente, ela ocorre também em outros répteis, mas também ocorre em algumas aves, em alguns mamíferos também. E normalmente as pessoas conhecem os extremos, né? Que é um animal ser muito pigmentado, que a gente chama de melanismo, e o animal ser pouco pigmentado, que a gente chama de albinismo. Né? As pessoas veem muito o animal albino. Né? Esses dois extremos existem, mas existem também faixas intermediárias. Eu queria mostrar algumas fotos e a partir dessas fotos explicando para vocês como é que acontece isso, ok? Então vamos começar com o padrão mais escuro. Vamos começar com o melanismo. O melanismo é uma anomalia de cor, né, cromática, a gente chama de anomalia cromática, que é causada pela excessiva concentração de um pigmento chamado melanina no corpo da cobra. Essa condição de melanismo pode afetar o corpo da serpente como um todo, ou seja, ela pode ser toda escura, ou pode afetar apenas parte do corpo. Você ter só a cabeça escura, só o dorso ou só a própria cauda escura. O melanismo normalmente está relacionado a uma função térmica. Essa função térmica acontece quando as serpentes que têm a tonalidade de corpo mais escuras, elas são mais eficientes na absorção do calor. Né? Mais escuro absorve com mais facilidade o calor, isso parece meio lógico. Em serpentes de regiões temperadas, como por exemplo na Península Ibérica, né, na área de Portugal, da Espanha, o melanismo é muito mais frequente se você compara com o ambiente mais quente, com as áreas tropicais. Principalmente nas áreas montanhosas, e é devido provavelmente à baixa incidência da luz solar. Então, para indivíduos melânicos e em condições de baixa temperatura, o calor do corpo pode ser eliminado muito mais lentamente se você compara com indivíduos de pele mais clara. A gente tem pesquisas recentes que já relacionaram o melanismo de serpentes marinhas também com a poluição dos mares. Então, o ambiente mais escuro acaba tendo maior probabilidade do animal ser mais melânico. Então, se eu preciso naquela área que o animal absorva mais calor, é mais interessante que ele seja mais escuro. Né? E daí vem essa ideia da região temperada, que é mais fria do que a região tropical, né? Ter animal com maior frequência de melanismo do que aqui na região equatorial, na região mais quente. Agora, o melanismo não tem só vantagem, tem desvantagem também. A consequência negativa do melanismo está ligada muito à falta de camuflagem que esses animais podem ter. Então, como ela perde esse padrão de mancha e de linha, que ajuda muito na camuflagem, né, quando o bicho fica todo escuro,
tem essa dificuldade de camuflagem, o que expõe o animal muito mais facilmente a ser predado por outras espécies. Nas cobras brasileiras, a gente tem o registro de melanismo em várias espécies, inclusive em cobra d'água, por exemplo, a Erythrolampus miliaris, que é uma espécie que a gente já falou aqui no canal. Agora vamos para o outro extremo. Vamos ver agora os animais que não têm pigmentação, que a gente chama de animais albinos, né? A anomalia é o albinismo. Então, o albinismo é quando o animal não produz melanina, ou seja, o corpo todo dele tem coloração branca. Você pode encontrar o albinismo em espécies brasileiras, como a cascavel, tem cascavel albina, e também nas cobras d'água, né? Eu acabei de falar que ela podia ser melânica, mas ela também pode ser albina. Agora, tem também o que a gente chama de albinismo parcial. Ela não é totalmente albina. Vamos ver alguns casos. O albinismo parcial é também chamado de leucismo. Ele é caracterizado pela pigmentação normal dos olhos e da língua, ou seja, língua e olho têm coloração normal, mas não tem pigmento no corpo, ou no corpo todo, ou em partes do corpo. Então, se a gente tem algumas áreas em que há pigmentação, né, e aí o melhor caso, como eu falei, é no olho e na língua, para você poder observar, e nas outras não tem, a gente tem um albinismo parcial ou leucismo. E já foram registradas algumas espécies de serpente no Brasil com o leucismo. Podem ser algumas falsos corais, como do gênero Pseudoboa, o gênero Atractus também, e até uma coral verdadeira. A Micrurus lemniscatus já foi registrada um animal leucístico. E aí essa característica também é confundida com uma outro tipo, e aí mais especificando ainda mais esse leucismo ele também pode ser do tipo xantismo. O que é isso? O xantismo ele ocorre quando tem a presença exclusiva de um pigmento amarelo, que a gente chama de xantina. Então o bicho é praticamente todo amarelo, ou boa parte dele é amarelo. Essa anomalia em serpentes é muito rara, mas ela já foi observada em jararaca, em urutu, em cotiara, também em algumas dormideiras, né, uma cobra não venenosa que é do gênero Dipsas, e também em alguns boídeos, como do gênero Epicrates. Além do xantismo, eu tenho também o eritrismo. O que é isso? Eritrismo é uma condição ainda mais rara nas serpentes. Em vez de ter o pigmento amarelo, eu tenho o pigmento vermelho, que é chamado de eritrina. Então, o animal fica com um padrão todo vermelho em que a espécie original não tinha. Então ele fica muito avermelhado, ou ele é totalmente avermelhado, ou ele é parcialmente avermelhado. Então isso é o eritrismo. E para a gente terminar, tem mais uma diferenciaçãozinha, que é o piebaldismo. O que é isso? Que esse nome complicado é esse? Fala aí pra gente. É uma condição intermediária e é muito rara naturalmente. Ela acontece quando o corpo branco se mistura com a pigmentação normal, que vai dar uma combinação muito chamativa e muito exótica. Essa bagunça genética que causa despigmentação apenas de algumas áreas do corpo vai aparecer em algumas espécies, normalmente em cativeiro. Em cativeiro ela é realizada de forma artificial através de cruzamentos seletivos, induzindo que todos os filhotes de uma mesma mãe tenham essa anomalia. Isso é muito visto em criadouros comerciais de piton nos Estados Unidos. As pessoas que criam piton nos Estados Unidos querem vender por um preço mais alto. Então, quanto mais diferente o animal, mais caro é esse animal dentro do comércio. Então, o piebaldismo, esses animais que são brancos com algumas manchas, apenas na coloração normal, dão um comportamento completamente exótico, mas fica mais caro para poder vender. Então isso não é uma coisa que acontece naturalmente na natureza. Isso é uma combinação artificial genética feita em laboratório para poder facilitar a parte do comércio do indivíduo. Até porque um animal desse seria muito fácil de ser encontrado na natureza, e era muito fácil ele ser predado.
Então na natureza não vale muito a pena ter um animal desse, né? Animais albinos e piebaldistas que entram muito, né, nessa facilidade de você visualizar, não é muita vantagem na natureza não. Mas animais que são criados em cativeiro, como o caso das pitons, né, o pessoal faz para valorizar o negócio. A ocorrência de albinismo, seja ele total ou parcial em cobra, está muito relacionada ao hábito das serpentes. As pesquisas demonstraram que várias anomalias são muito mais frequentes em serpentes de hábitos noturnos do que em hábitos diurnos. Cerca de 90% das cobras que têm albinismo são cobras noturnas, né? O que mais ou menos explica a possibilidade disso acontecer. Então, segundo esses estudos, essas anomalias de albinismo, elas não são tão frequentes em serpentes de hábitos diurnos, porque tem uma perda de vantagem, né, conferida pela coloração, que esses animais ficam ainda mais expostos e vulneráveis aos predadores. Então, como a gente viu, a coloração críptica das espécies vai dar uma camuflagem muito boa. Agora, se ela perde essa condição de camuflagem através dessa anomalia cromática, que é o albinismo, né, seja ele total ou parcial, vai permitir, vai ter mais chance deles serem identificados tanto por predadores que têm uma localização visual. Basicamente as aves fazem isso, mas também os seres humanos, então elas têm mais possibilidades de serem predadas se elas estão de dia. De noite já esconde melhor, fica mais fácil, porque já está escuro mesmo, então já é mais difícil para os predadores localizarem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Foi muita informação, mas tinha muita gente perguntando sobre essas anomalias cromáticas em serpente. Então agora fica claro para vocês o que é melanismo, o que é albinismo, o que é albinismo total e parcial. Eu espero que tenha ficado um vídeo bem interessante. E eu espero também que você se inscreva aqui no canal e você possa colaborar com a gente sendo membro aqui no canal. Muita gente ajudou a gente a fazer esse vídeo. Espero que no próximo vídeo eu possa contar com o seu nome passando aqui do meu lado e você ajudando o canal. Se você não sabe como é que faz, aqui embaixo você pode clicar no Seja Membro e você vai poder ajudar a gente. E eu espero você aqui de novo no próximo vídeo para a gente ter mais um Papo de Cobra. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima.